retomando a nossa segunda parte da aula desta manhã sobre perícia judicial. Como a maior parte dos grupos escolheu o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes, aqui na cidade de Campo Formoso e adjacências, cidades próximas, comum e recorrente. Isso não é um problema só daqui, é um problema do Brasil, em função da cultura. A gente vai discutir um pouquinho isso agora. Primeiro, então, eu quero fazer a seguinte provocação com vocês. Vou fazer uma pergunta. Pedofilia é crime? Sim. É mesmo? Quem disse? Isso. A violência sexual. Está melhorando, né? Então, pedofilia, na opinião da colega, da maioria, inicialmente foi crime. É uma compreensão mais superficial. Quando a gente vai aprofundando, pedofilia não é crime. Manipulados pela mídia, com base na falta de conhecimento. Quando uma pessoa pratica o crime de abuso sexual e de violência sexual contra crianças e adolescentes, de pedófilo, e torná-lo inimputável do seu crime, já que pedofilia não é crime. Entendeu? Então foi uma vergonha aquela hashtag, foi uma vergonha nacional que refletiu no mundo todo. Nós viramos motivo de piada no mundo todo por causa daquilo. Porque transformamos uma doença em crime e atribuímos essa doença ao estuprador, que logo se tornou não culpado da sua ação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pedofilia é um transtorno mental que, para comprovado, precisa ser diagnosticado por pelo menos três profissionais da psicologia, da psiquiatria e um outro profissional, que dê o diagnóstico por escrito para que ele possa ser considerado um pedófilo. Nenhuma pessoa tem o poder de dizer fulano é pedófilo, e um profissional só também não pode. Só mediante a soma dos três laudos é que se considera a pessoa com a deficiência mental chamada pedofilia. E aí, de acordo com o Código Penal, artigo 28, toda confessional e preconceituosa no sentido de que justiceiros, no termo mais absoluto da palavra, que em busca de justiça acaba tornando não culpado o objeto da culpa. Então nós precisamos estudar, pelo menos nós que somos assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais presentes, precisam ter domínio. Nós somos quase 40 pessoas aqui hoje, né? acho que até 40, não sei se está faltando um ou outro. Nós precisamos assumir o conteúdo da nossa profissão e entender o que são estupradores de vulneráveis e o que são pedófilos, que são coisas totalmente diferentes. E aí vem a segunda questão. Então nós já concluímos que pedofilia não é crime, é um transtorno mental e só pode ser considerado por pelo menos três profissionais. Então, superando mais esse fato social, mais esse senso comum, mais essa cultura popular, aí nós vamos para a segunda questão. Pedofilia não é crime. Mas, o ano passado, digam aí para mim, qual foi o termo mais pesquisado no Google? Uma palavra. O Google é um mecanismo de busca, né? Você digita uma palavra e pesquisa. Qual foi o termo mais utilizado no ano 2017 no Google? Novinha. Quais foram as músicas do ano passado e na continuidade do ano passado, esse ano, que mais fizeram sucesso a nível de Brasil? Que tinham pelo menos uma vez a palavra novinha no meio. Então nós somos... que tinha pelo menos uma vez a palavra novinha no meio. Pelo menos uma vez. Tendo novinha já é sucesso. Então nós somos um país fabricante de estupradores. Nós temos cerca de 3 estupros de crianças e adolescentes no mundo por minuto. Então, do minuto da hora que eu comecei a falar até agora, já umas 10 crianças foram crianças e adolescentes estupradas e violentadas no mundo. Dessas 3 por minuto, 2 são estupradas dentro de casa. Você não vai ouvir que fulano foi estuprado no museu, raramente vai ouvir que foi estuprado na escola, acontece, mas é raro. Acontece muito em igreja. E desses 2 dos 3, que é 60%, 40%, a imensa maioria, acontece dentro de lares tradicionalistas extremamente religiosos. Patriarcalistas.
onde o pai é o patriarca, o chefão, o mandão. Então, dificilmente acontece na rua, dificilmente acontece em outras instituições, sempre, a grande maioria é dentro de casa. Primos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, pais, mães. Já atendi muitos casos de crianças estupradas pelas mães. Sim. Em um dos seus vídeos você fala sobre a forma, o comportamento do assistente social, se colocando como investigador e Justiceiro. Né? Isso. E eu achei muito interessante a sua fala, desse tema, porque muitas vezes o perito judicial, ele agiu, eu acho que quem fez a inscrição, porque a começar por mim, eu pensei só na perícia social em termos de benefício, né? Os benefícios socioassistenciais. Mas ela está voltada também para esses direitos a pessoas que são infratores, né? Exatamente. E muitas vezes, né, Simone, Pode ocorrer. nós podemos estar negando a eles algum direito socioassistencial justamente por não conhecer. Por não conhecer, Em exatamente. relação à pedofilia, para mim é novo. Então, nós podemos muitas vezes estar negando um direito porque nós julgamos, né, por não conhecer. Exatamente. Então, duas coisas na fala da nossa colega aí sobre o serviço social justiceiro. Não há espaço para justiceiro no serviço social, porque você vai ter que atender o estuprador e depois de diagnosticado ele pode vir a ser considerado uma pessoa com transtorno mental da pedofilia ou continuar sendo estuprador. Mas ainda assim você vai ter que atender essa pessoa. E uma das formas de preconceito é justamente em relação à liberdade assistida. Quando esse usuário adentra ao serviço, existe sim o preconceito. Muito. Desde a acolhida até muitas vezes o atendimento, infelizmente, é uma realidade. Muito. Então, continuando na perspectiva desse entendimento, nós chegamos à seguinte conclusão: não é possível exercer esta profissão em busca de culpados, em busca de justiça para o culpado, porque essas não são atribuições do trabalho profissional do assistente social. Nós viabilizamos direitos. A pessoa foi acusado e condenado como estuprador e agora está na liberdade assistida, na semiliberdade, nas medidas socioeducativas, porque ainda era um adolescente, enfim. Se ele estiver demandando do seu serviço, você tem que viabilizar esse serviço. Não importa quanta resistência você tenha contra esse fato, você tem que viabilizar o serviço. Porque o trabalho profissional presume a reinserção social do sujeito. E reinserir socialmente uma pessoa é levá-la à superação do seu estado de alienação ou do seu estado de comportamento criminoso, alienante ou, no caso, infrator, quando é adolescente. Um exemplo claro desse comportamento preconceituoso de assistentes sociais, eu já vi nas redes sociais professores questionando o seu salário em virtude de um benefício de presos, né? Eles colocam lá, não é justo um preso receber 10.000, 3.500 enquanto o professor recebe. Eu saí de um grupo ontem por causa disso. E a assistente social se posicionando a favor dessa medida, porque não sabe que o auxílio reclusão é para que contribui. E não é justo que a família seja penalizada Por um erro da professora. Exatamente. A respeito, é um assunto um pouco averso àquilo que a gente está falando, mas é pertinente. O auxílio reclusão é um benefício para quem é contribuinte da Previdência depois de 18 meses contribuindo. Antes de 18 meses não vale. Só depois de 18 meses, e não se aplica a todo tipo de crime. O juiz é quem vai decidir se o crime é passivo. Por exemplo, latrocínio não se aplica. Pessoa que cometeu latrocínio não tem direito ao auxílio reclusão, mesmo que seja contribuinte da Previdência. Muitos crimes anulam o direito. Agora, qualquer pessoa tem direito ao auxílio reclusão que não vai preso? Não. Só quem é contribuinte. E para ser contribuinte tinha que estar trabalhando. Então é um trabalhador que, em função de algum motivo, acabou preso, enquanto ainda estava trabalhando e contribuindo com a Previdência. Ele entra com um pedido, a família recebe o benefício. A família que estava sendo mantida com o trabalho daquela pessoa, que juntou contribuindo com a Previdência, agora vai ser assistida pelo auxílio reclusão. O limite, o teto do limite é R$ 1.317 atualmente, e 93 centavos. Atualmente, o limite.
mas raramente chega nesse limite, muito raramente. Normalmente é um salário daí para menos, R$500, R$400, auxílio reclusão. Então tem muita mentira na internet sendo pregada, assim tal como aqueles que consideram a pedofilia como um crime. Então nós temos um país machista, tradicionalista, conservador, clericalista, em que há não muito tempo atrás a menina tinha que casar virgem, tinha que dormir à noite de núpcia, tinha que ser em cima de um lençol branco, no outro dia tinha que amanhecer ensopado de sangue, por aí vai. Continuam os processos hoje. Hoje, não só os homens, as mulheres estão contribuindo para transformar o Brasil, e agora isso já virou uma praga mundial, está no mundo todo, uma fábrica de estupradores de vulneráveis. As músicas estimulam muito, não tenho nenhum preconceito contra o funk, mas não é necessário que uma música de funk só trate de genitálias. Há outras coisas que podem ser incluídas numa música. E também não posso desconsiderar a questão do instrumento de poder. O instrumento de poder de uma pessoa é aquilo que ele tem para negociar com a realidade e ao seu entorno e adquirir benefícios, admiração, consideração, respeito, inclusão. Então nós temos... Qual é o meu principal instrumento de poder, na opinião de vocês? A fala, também. Mas não só que eu não sou muito bonzinho de fala, não. Sou mais ou menos, razoável. Conhecimento. Isso aí agora eu concordo. O meu instrumento de poder é o conhecimento. O político tem um conhecimento de poder dele, que muitas vezes é o instrumento de poder para dominar as massas é o dinheiro. Nós temos um problema no Brasil, político honesto aqui dificilmente se elege. Porque se ele não tiver dinheiro para comprar o voto, ele não se elege. E se ele comprar o voto, ele não é honesto. E se ele não comprar, ele não ganha o voto. Aí não se elege. Os mais honestos, que não vendem o voto, são aqueles que quando o político vai lá pedir voto para ele, fala assim: olha, se o senhor me arrumar um emprego... Esses são os mais honestos, que não deixam de ser corruptos. Também. Mas nós vivemos uma crise, e em função da crise aparecem as multifacetadas expressões da questão social, que explicam por que as pessoas têm esse comportamento criminoso, que começa na troca do voto por um emprego e vai até ficar esperando na esquina quando a mulher está passando para pegar pelo cabelo, derrubar no chão e tomar o celular. É a mesma coisa, não tem diferença. Uma coisa leva a outra. Como é a mesma coisa de o líder eclesiástico, um bandista, seja ele qual for, come em prebenda 90% das entradas da igreja só com seu próprio salário. Também não tem diferença. Ele é tão corrupto quanto o político. E o eleitor que vende, mesmo que seja por um emprego, é tão corrupto tanto quanto. Tudo isso parte de quê? Do mesmo motivo que leva as pessoas a classificar o vocabulário da família é de 2.000 palavras, coloca os mesmos lá, educação de qualidade, vai dar o mesmo resultado? Não vai. Então a educação só funciona se igualmente estiverem existindo, sendo viabilizados. Artigo 6º da Constituição Federal. Então a educação não muda o mundo. Mas ela, somada com os outros, aí sim ela muda. Porque essa ideia de que a educação pode mudar o mundo é uma ideia vendida pelo Estado para nos silenciar, nos amordaçar e dizer, estou dando a educação, se vira com o resto. E o Estado tem a obrigação de, principalmente num país desigual como esse. Eu sou totalmente contrário ao Estado mínimo? Não. No Brasil, sim. De modo geral, não. Que bom seria se cada um de nós tivéssemos autonomia para ter o nosso negócio próprio, a nossa autonomia financeira, o nosso carro do ano, nosso dinheiro para gastar nas férias, botar o filho numa boa escola. Estado mínimo. Mas num país em que 90% da sua população vive na linha da pobreza ou abaixo dela, não tem como dispensar em Estado mínimo. Num país em que essa exclusão social é fruto da construção histórica, que começou lá na descoberta, quando os europeus trocavam um espelho por um saco de ouro, um machado por uma botija cheia de diamantes, e depois com os índios, e depois escravizaram esses mesmos índios para serem seus trabalhadores na base do chicote. Depois dividiram o Brasil em 14 portos, chamados capitanias hereditárias, e o Brasil ficou pertencendo a 14 pessoas. Depois dividiram o Brasil em 14 sesmarias, e aí o Brasil ficou pertencendo a 14 donos de porto, mais 14 donos de sesmarias, a 28 pessoas, e assim passou mais de 300 anos. Pertencendo a 28 pessoas e o resto era escravo e empregado. Quando tinha sorte, era empregado, ganhava um dinheiro. Na pior das hipóteses, era escravo.
E depois da Cismaria? Aí veio o ducato e o baronato. De 24 passou a cerca de 100 pessoas, o Brasil ficou dividido. Ainda continuou a exclusão. Uma parte tem, mas 100 pessoas tem, e o resto não tem. E depois do ducato e do baronato? Aí veio o coronelismo, que não deixou de ser igual ao que era antes. Muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. E depois? Aí depois veio a absorção da escravidão, que o negro não tinha mais onde trabalhar, nem o que comer, nem onde morar. Virou um vagabundo de beira de estrada e teve que fundar os quilombos. Porque depois da absorção, os brasileiros, para se vingar, abriram a imigração dos europeus para cá, italianos, asiáticos, e aí tinha o Paraná para ser fundado, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Podia colocar os negros que estavam abandonados aí à própria sorte, para ir povoar esses estados e abrir. Botaram quem? Os europeus. E os negros continuaram à margem. E assim vai a história. E até hoje é assim, ainda. Quando a gente fala em Bolsa Família, cotas raciais, aí esse povo fica lá um polvorosa. Não, isso é para alimentar vagabundo, sustentar vagabundo. Mas quando você olha num atendimento dentro do serviço social para uma criança e começa a estudar o materialismo histórico daquela criança em situação de risco e vulnerabilidade, estupros e outras violências, você observa que o pai é analfabeto, a mãe é analfabeta, o pai dele é analfabeto, o avô era analfabeto, o bisavô, o tataravô, é uma história. E quando você vai bem a fundo, ele era escravo ou era índio. Então há 300, 500 anos de exclusão e expropriação do capital para esta pessoa. Chegou ali agora o resultado de tudo. A sociedade que nós temos hoje é o resultado da sociedade de ontem. E aí vai um recado para os saudosistas. Quem são os saudosistas? Antigamente é que era bom. Já viu? Nossa, mas antigamente era bom. Tempo mudaram, gente, estragou. Antigamente era bom demais, tinha respeito, né? Antigamente a vida era mais saudável. Não sei aonde. A expectativa de vida era de 35 anos, 25, chegou até a ser de 17 em uma determinada época. Hoje nós temos quase 80 anos de expectativa de vida, em alguns lugares até mais do que isso. A mortalidade infantil era 90, 95% de nascimentos. Hoje não chega nem a 10%, mas antigamente é que era bom. Vivia dentro de um barraco de barro, caindo picumã de candeeiro na cabeça. O nariz parecia uma chaminé de tanto respirar fumaça de fogão de lenha. Mas antigamente é que era bom. Tomava banho, o cabelo parecia uma arara desse tamanho, assim, que não tinha nem um shampoo, um condicionador decente para passar no cabelo. Penteava era com banho de galinha, banho de porco. Mas antigamente... Neutrox, quem lembra aí do Neutrox? Quando tinha Neutrox era para ir para matinê no domingo. Óleo de licuri, mas era bom antigamente. A menina, se ela fosse estuprada pelo namorado ou um amigo, era obrigada a casar com o estuprador. Era bom. Antigamente é que era bom. Para ir num hospital tinha que botar a criança na garupa de um cavalo, andar 20, 30 quilômetros. Chegava lá para ir às vezes para um outro lugar, nem médico tinha, remédio, então nem pensar. Muita gente se valia de curanderismo ou da fé ou da oração de alguma coisa, porque medicina nem pensar, mas antigamente é que era bom. Então o saudosismo ela tem base no mesmo fato social, no senso comum. Nós estamos evoluindo. Poderíamos estar melhor. Não estamos por quê? Porque está faltando direitos sociais, atrelado à educação. Eu não posso esperar que uma pessoa que vem de uma história de segregação de 500 anos, que já traz no seu DNA cultural a exclusão e a alienação, de uma hora para outra, dentro de apenas um programa, de um projeto social, ele saia do seu processo de alienação e se torne uma pessoa tal qual outra, que nasceu dentro de uma família que tinha 10 mil palavras no vocabulário, que tinha acesso à alimentação, a vestuário, a cultura. Não pode ter resultados iguais. Aí todo mundo bota esse peso nas costas da educação. A educação é que vai mal. Não é a educação que vai mal. A educação está razoável. Não podia estar melhor. Está razoável. O que vai mal são os outros direitos sociais. E o principal, a centralidade da família. Então o mesmo problema que nos leva a entender que pedofilia não é crime, nos leva a entender todas essas outras questões relacionadas ao senso comum e ao fato social que nós, acadêmicos, principalmente os estudantes que estão aqui, precisam urgentemente superar. Critique-se, analise-se, reflita-se, atualize-se. Nunca acredite, nunca defenda de unhas e dentes uma ideia como se ela fosse a única. Pense, estude mais, questione mais, pergunte mais.
A realidade nunca responde você na primeira vez. Ela nunca te dá a resposta pronta. Sempre tem uma coisa a mais atrás da cortina, atrás da parede. A gente tem que ficar atento. Somente nós que vamos atender o usuário. Nós temos que levar em mente, não importa qual seja o seu estado, se ele é infrator, criminoso, se ele é fruto de um processo de exclusão, nada disso interessa. Diante de nós está um sujeito de direitos que precisa ser emancipado, respeitado, empoderado, tornado de fato cidadão, participante das políticas públicas. Não importa onde ele esteja. Quando eu viabilizo o direito social de, vamos supor, um criminoso, um infrator, eu estou melhorando a sociedade e estou prevenindo que novas vítimas sejam acometidas por ele. É isso que eu tenho que ter em mente. E um direito é um direito. Está estabelecido, precisa ser viabilizado. Obrigado, pessoal da página. Eu vou voltar para o conteúdo do material didático.